Vamos lá, cadê vocês aqui? Skype. Ó, se eu cair, lembra que eu volto, tá? Eu vou, mas eu volto. Compartilhando, vamos ver se vai agora. Foi. Então, a gente tem que falar assim, não caiu agora, né? Porque às vezes eu tô explicando e cai no meio do caminho, tá? Aí eu só peço que vocês me avisem, porque geralmente fica travada a tela e vocês me avisam. Travou, travou, aí eu já volto e compartilho de novo. Porque às vezes eu fico falando, falando e já estamos sem compartilhamento. Fecha o meu Skype, total, fecha. Não é nem que alguém me derrubou, não, porque fecha, quando alguém te derruba, o seu aplicativo, tudo fica aberto, né? O meu fecha tudo, de uma vez só. Então, se cair, por favor. Vamos lá, na página 3, né, que a gente começa a correção, da ordem direta e indireta. Ai, mentira, começa com lip. Deixa eu ver se a gente já corrigiu do lip, peraí. Já corrigimos. Então, faltava só atividades. A parte aqui já fizemos, certo? Confirmem para mim. Beleza. Então, é só o de atividades, né? Ficou faltando. Beleza. Então peraí que não é nesse, peraí. Então, Henrique, tá acontecendo assim, uma semana ser explicação e na outra ser correção. Aí, mais pra frente, eu já tô dando uma equilibrada melhor, tá? Ai, obrigada, Duda. Porque numa semana eu tô dando conteúdo, aí a gente acaba corrigindo exercício, e na outra vocês ficam com as lições daquilo que eu estou explicando. Mas eu já estou dando uma equilibrada, tá? Eu reparei que isso daí estava acontecendo também, aí eu estou dando uma equilibrada. Mas vai demorar um pouquinho, né, para esse equilibrado acontecer. Vai daqui pelo menos 2 semanas. Agora é caderno de atividades. Igual eu marquei lá no link, estava certinho no link. Então, nós temos ordem direta e indireta. Ordem direta é quando tem aquilo bonitinho, sujeito, verbo, complemento. Melhora o entendimento das pessoas quando eu escrevo assim, quando eu leio assim. Eu já entendo quem é que fez a ação, fica mais simples, mais fácil de entender. Quando eu inverto essa ordem, eu saio do sujeito, verbo, complemento e posso começar com complemento ou com verbo, eu estou dando ênfase para outras coisas. Então, tudo que vem na frente é a ênfase que eu estou dando. Neste caso, eu estou dando ênfase para as crianças. Aqui eu estou dando ênfase para o complemento e aqui para o verbo. O que acontece na ordem direta? É mais difícil, não é que é impossível, tá? Mas é mais difícil da pessoa entender. Aqui você já tem tudo direitinho, sujeito, verbo, complemento. É fácil você entender. As crianças precisam de atenção, beleza. Aqui, ó, de atenção precisam as crianças, você já tem que ter um processo um pouquinho maior para poder entender. Não que não vai entender, mas depende muito do que eu quero dar ênfase. Então, se eu quero dar ênfase na atenção, eu começo pela atenção. Se eu quero dar ênfase no verbo, eu vou começar pelo verbo. Muitas vezes as notícias vêm na ordem indireta para dar ênfase na ação ou no complemento, tá? Mas no texto em geral, a gente faz sujeito, verbo e complemento. E vocês tinham esse cartaz, que eu já comentei um pouco sobre ele. Inclusive, é hoje o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, né? 12 de junho. Estamos corrigindo no dia deste movimento, né? Não ao trabalho infantil e na cadeia produtiva. E Dia dos Namorados só no Brasil, né? Por quê? Isso aqui a gente já fez? Fala para mim.
Que aqui eu não anotei, não, que a gente corrigiu esses. Eu só anotei que eu expliquei isso para vocês. Ah, então tá bom. Só falta. Ah, entendi. Só falta ler o último texto que eu não li de propósito, lembro. Ah, não, do Monteiro Lobato, o outro eu li sim. Ai, meu Deus, tem aluno me mandando para eu aceitar o convite agora. Então, lendo este cartaz, responda. Qual é o objetivo do anúncio e a quem se destina? Acontece, Isabela. Sobre o que estamos falando neste cartaz? Estamos falando de ser contra o trabalho infantil, certo? Então, para não apoiarmos isso, para denunciarmos isso. E para quem que se destina esse cartaz? Primeira parte eu já respondi. Para quem que é esse cartaz? Adultos e crianças? Então podemos generalizar, né? Para todo mundo, não é? Sim, para todas as pessoas. É para a sociedade. É uma campanha que é para que as pessoas sejam contra isso, denunciem e tenham a consciência de que lugar de criança não é trabalhando, e sim na escola, em casa, brincando, né? E não dentro dessa cadeia produtiva, que infelizmente a gente sabe que tem muita, né? Na 2, é possível responder a pergunta anterior apenas analisando a imagem? Se eu só olhar. Ah, mas olha o que eu coloquei ali também, ó. Olha lá no meu. O meu, as linhas são poucas, se você for ver, porque para cada linha eu tenho duas aqui, ó. Olha lá. É uma campanha do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que tem como objetivo divulgar o dia 12 de junho como um dia mundial de combate ao trabalho infantil e pedir a adesão do público a essa ideia. Destina-se a toda a população e serve de alerta para que a sociedade brasileira denuncie casos de trabalho infantil na cadeia produtiva. Pode, para toda a população é a mesma coisa. Toda a população é sinônimo de sociedade brasileira. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Não, não é desativar. Fiz errado, peraí. Não é aqui. É isso que eu quero. Agora sim. Deixa eu puxar aqui para eu enxergar o que eu vou mostrar para vocês. Aí. Se eu pegar aqui, só o desenho, este aos post-it, que a segunda pergunta é essa, né? Se eu pegar apenas isto, eu consigo entender do que se trata? Só o desenho. Dá para entender? Só isso. Dá? Eu consigo entender que é uma campanha contra a cadeia produtiva? Hum? Ah, então, contra não, né? Contra não. Eu só vejo que tem crianças puxando engrenagens, mas eu não sei se isso daqui é a favor ou não, certo? Dá para enxergar bem, gente? Dá para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui? Beleza. Então, eu só estou vendo aqui o desenho, crianças puxando as engrenagens. A engrenagem tem uma ordem, alguém está com o áudio ligado, aí fica meu eco. Opa, deixa eu cobrir aqui. E a pergunta é: se eu tiver somente isto, eu consigo entender a mensagem que está no todo? Não, não consigo. Eu preciso da minha linguagem verbal para esclarecer isso. Alguém está com o áudio ligado de novo? Realmente, aumenta o volume do seu celular, Gui, vê se melhora. Porque quem estava com o áudio baixinho aí, o problema não era meu. Quer que eu grite? Vou gritar na orelha de vocês um pouquinho. Cadê? Aqui. Então, é possível responder a pergunta anterior apenas analisando a imagem? Não, eu preciso do meu complemento verbal para poder explicar esta ação, certo?
Quem que é o nosso fotógrafo que já vai acabar com isso? Hoje é o último dia do nosso fotógrafo. Vamos agradecer a participação. Já basta pro Cris. Ah, beleza. Então a Duda fotógrafa já tirou. O que representa a imagem das três crianças puxando uma engrenagem e como ela se relaciona com o tema? Vai aposentar, ó, já pode pedir aposentadoria, Duda. Ai, ai. Já tá no chat de vocês, já tirou print. Mas a 2 não é possível você falar, você entender a mensagem só pelo desenho. Você precisa da linguagem verbal também. Então, o que representa essa imagem das três crianças puxando uma engrenagem? Estamos diante de uma cadeia produtiva, né? Desde a colheita, depois a fabricação do algodão, depois a fabricação do produto que é a camiseta, e por fim a parte da embalagem, que é quando está encaminhando para os clientes, né? Então, a primeira parte que representa a imagem das três crianças puxando uma engrenagem é justamente esse trabalho infantil e como se relaciona com o tema? Porque quando a gente fala de engrenagem, a gente fala de um ciclo, então as crianças fazem parte desse ciclo, desde a colheita até a entrega do produto final. O 2 não saiu na foto? Peraí, põe agora. Vamos lá. Agora dá. Foi agora? Aê, pronto. Na 4, as orações abaixo estão na ordem indireta. Reescreva-as deixando-as na ordem direta. Aqui embaixo eu fiz uma legenda, então sujeito, verbo e complemento. E eu sempre começo pelo verbo. E como que eu vou deixar na ordem direta? Tem que ser nessa ordem que eu coloquei aqui, sujeito, verbo e complemento. Então vamos procurar item por item. Na primeira, vivenciam plenamente sua infância poucos brasileiros. Verbo, vivenciam. Quem pratica a estação? Poucos brasileiros. Poucos brasileiros vivenciam. Eu preciso de um complemento. Plenamente a sua infância. Como é que fica então a frase? Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Certo? É isso que vocês fizeram? Aê! Na de baixo. Mas ninguém tá me ouvindo. Eu vou começar a gritar, a cantar aqui, que vocês vão ver que vocês vão me ouvir. Vocês vão falar, pro, desliga o áudio. Vou cantar umas músicas aqui, uns modão. Vou cantar uns modão. Vixe, olha lá. Ah, o Guilherme tá me escutando, beleza. Ah, o Guilherme já não quer que eu canto mais. A Duda canta comigo. Jonathan não grava, Jonathan já tá gravando, a gente já vai pro YouTubex. A Mori tá escutando, a Sara também. Gente, deve ser alguma coisa no celular ou no note de vocês. Vê lá se tá com 100% é, no áudio, porque às vezes é isso, tá? Se colocaram, se alguém tá com fone, se colocou na entrada certa, tá bom? Jonathan não precisa postar na internet, já vai lá pro YouTube. E falar YouTube, os vídeos que nós vamos gravar na próxima plataforma também continuarão no YouTube, tá? Vai ficar lá na plataforma e depois vai lá pro YouTube. E a próxima, será erradicada a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Verbo, quem praticou a ação. Não, é a violação, ficou errado ali. Ah, ficou errada a ordem. É, primeiro era para ser o amarelinho, ficou errada a ordem aqui. Certo, Henrique. A violação dos direitos de crianças e adolescentes será erradicada. Só a ordem que apareceu ali que ficou errada. Aê, fotógrafa. Nossa, acho que eu nunca consegui corrigir essa lição no dia 12 de junho mesmo. Ah, foi a Teline. Obrigada.
Quem está no celular tem o microfone que aparece na tela e se ele estiver riscado, o som fica bem baixo. Mas se ele estiver riscado é porque o seu áudio está fechado, né? Não é assim? Porque aí se você abre, fica com eco para mim. Então, também. Leia as frases e depois preencha aqui as tabelas. Então, nós temos que estão na ordem indireta e nós precisamos colocá-la na ordem direta. Ah, tá, entendi. Ixi, a nota falante não ouve? Eu vou cantar então. Vamos lá. Nossa, se eu soubesse, tinha gritado antes, Ana. Tinha falado bem mais alto para você acordar. Vamos lá. Na primeira, a Organização Internacional do Trabalho instituiu 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Primeiro eu localizo o verbo, quem praticou a ação e o complemento. E aí eu vou lá embaixo e faço sujeito, verbo, complemento. Na primeira, mamão com açúcar, né? Na segunda, verbo, quem praticou a ação? De refletimos. Sai e entra de novo, vê se melhora, Shimizu. E às vezes a gente faz isso e dá certo, né? Às vezes não, mas às vezes dá. Quem que praticou a ação de refletimos? Sim, obrigada. Nós. Nós refletimos, pede complemento. Tudo isso é o meu complemento. Na C, o governo realiza campanhas de sensibilização contra a importância da erradicação do trabalho infantil. Verbo, quem praticou a ação. O governo realiza, pede complemento. Tudo isto é o meu complemento. Debatemos sobre a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas. Verbo, quem praticou a ação de debatemos? Nós de novo. Nós debatemos, quem debate sobre alguma coisa, este é o complemento. Como é que fica aqui embaixo? Da letra A, sujeito. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, o verbo insistiu e o complemento de 12 de junho como um Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Ih, não deu? Está no celular? E alguma coisa aí. Não tá não, relaxa. Você tá me ouvindo nem que for um pouquinho? Mesmo ao longe, como se fosse a voz da sua consciência falando? Chimizo, você tá me ouvindo? Agora não responde. Olha só. Chimizo, você tá me ouvindo, Chimizo? Eu acho que não, né? Não tá respondendo. Ih, mas acho que ela não tá me ouvindo, não. Nadinha. Porque ela não tá me escutando, ela não tá me respondendo. Celular às vezes dá uma travada, não dá, gente? O computador é melhor. Não tem jeito. O computador é bem melhor. Isso, obrigada, Lívia. Então deve ser do Skype mesmo. Deve ser do Skype. Ai, nada. Ativa a legenda. Ativa a legenda. Pede para ela, escreve aí. Sim, é gravada, né? Mas não é a mesma coisa. Ela já está aqui. Fala para ela ativar a legenda. Isso, obrigada, Lívia. Na segunda, o verbo refletimos, o sujeito é nós, que é oculto, e o complemento. Explica para ela aí, gente, onde que ela ativa a legenda, por favor.
Na terceira, o governo, verbo realiza, e campanha de sensibilização até trabalho infantil. E na última, nós, de novo, debatemos e o complemento. Cadê a fotinho? Se vocês quiserem tirar um instantâneo aí do celular de vocês para ela entender, pode tirar, viu, gente? Obrigada, Duda. Para ela saber onde é que é. 6. Marque a oração que não segue a ordem direta e reescreva na ordem direta. Poucas crianças desenvolvem aptidões próprias da sua idade. O Brasil desenvolveu boas estratégias, demanda envolvimento social à luta contra o trabalho infantil e diversos segmentos sociais protegem crianças e adolescentes. Então, uma delas não está na ordem direta e depois é para a gente colocar na ordem direta. Qual delas que vocês assinalaram como indireta? A, B, C ou D? Isso, a letra C. Então, vamos lá. Na primeira, verbo, sujeito, complemento. Na segunda, verbo, sujeito, complemento. Na terceira, verbo na frente, sujeito, complemento. E na última, verbo, sujeito, complemento. E aí o livro pede para colocar na ordem direta como é que fica a letra C. A gente vai começar pelo sujeito, depois pelo verbo e depois complemento. Certinho, Henrique. A luta contra o trabalho infantil demanda envolvimento social. Certinho. Leia essas frases. 1. Registrar uma queda significativa. Não dá para ativar? Ixi. Registrar uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 17 anos de idade. 2. Acelerar a erradicação do trabalho infantil. A que conclusão é possível chegar ao passar essas frases para a ordem indireta? O que a gente pertence? O que a gente percebe aqui? Nós temos registraram na terceira do plural, aceleraram na terceira do plural. Que conclusão é possível chegar para essas frases? Nós não temos como classificar o sujeito, né, quem é que fez essa ação, então é um sujeito determinado, e ela é menos usada que nas outras formas, porque as pessoas precisam entender o contexto, né? Ah, tá, vocês estão explicando aí para ela, beleza. Certo? Cadê a fotinho? Aê! Observe essas frases e responda. 1. Devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes. Qual das duas frases está na ordem direta? Aí na B, a optar-se pela ordem indireta na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? C, a frase 1 está na ordem direta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? E D, qual frase se expressa de maneira mais clara e por quê? Qual delas, então, está na ordem direta? Eu tenho que fazer a análise, né? Devem combater, aqui é meu verbo, este é o meu sujeito e este é meu complemento. Na segunda, verbo, sujeito, complemento. Então, qual delas que está na ordem direta? A segunda. Isso, obrigada, quem respondeu. A optar-se pela ordem direta, que ideia recebe mais ênfase? Nós temos a ação como mais ênfase, né? A locução devem combater. C. C. A frase 1 está na ordem indireta. Provocou alguma alteração na locução verbal por estar nessa ordem? Não, eu só faço alteração, mas não muda em nada. Eu só troco uma coisinha de lugar, como se fossem peças, né? Então, se eu tenho um jogo e eu troco as peças de lugar, apenas eu troquei as peças de lugar, não teve nada de alteração. E qual frase se expressa de maneira mais clara? É a segunda, né? Porque ela está na ordem direta. Certo até aqui? Dúvidas?
Beleza. A Unesco divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Aqui eu já li, que é sobre o livro da autora chinesa Guo Jing. Quem publicou essa notícia divulgando a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016? Quem que publicou? Aê! Portal Publish News. Que quesitos a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio busca nas obras? Quais são os quesitos? Exato, tá lá no comecinho, na primeira linha. Alto valor literário, plástico e editorial. Cadê a fotógrafa? Vamos aproveitar o último dia de ensaios. É possível dizer que o prêmio dado a Lígia Bojunga é diferente dos demais prêmios concedidos? E por quê? É um prêmio diferente esse daqui que ela recebeu? Ou é um prêmio comum? Ah, então tá, vamos lá. Lá no texto, deixa eu voltar aqui no texto de vocês. Aqui, ó. O livro Intramuros, da Casa Lígia Bojunga, deu a Lígia Bojunga este prêmio. Onde que está aqui? Peraí. Assim, o livro deu o prêmio para ela. Por que deu? Ela não entrou nesses quesitos. Ela não entrou nesses quesitos. Ela não entrou num concurso. Apenas foi analisada a sua obra como um todo. Então, sendo analisada a obra como um todo, sem participar do concurso, foi uma premiação diferente. Então, simplesmente ela fez a obra, eles viram que entrava em tudo o que precisava e ela acabou recebendo pelo mérito da sua obra. Entenderam? Geralmente, quando se tem um prêmio, você participa de uma competição, né? E no caso dela, ela não teve essa competição. Ela só ganhou o prêmio porque foi reconhecido pela obra dela. Certinho? 12. As orações estão na ordem inversa, reescreva-as na ordem direta. Então, de novo, qual que é o meu verbo, qual é o sujeito e qual que é o meu complemento. Livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia, as crianças leem. Verbo, que praticou a ação de leem, as crianças, e as crianças leem algo. Livros sobre amizade, blá, blá, blá. Como é que fica, então, na ordem direta? O meu sujeito, as crianças, depois o verbo e, por fim, o complemento. Na B, uma criança única. A autora chinesa Guo Jing escreveu verbo, quem praticou a ação, e o que ela escreveu é o meu complemento. Como é que fica a frase? Sujeito, verbo, complemento. A autora chinesa Guo Jing escreveu uma criança única. Temas e gêneros diversos, a avaliação considerou verbo, quem praticou a ação, e considerou o quê? Temas e gêneros diversos. Colocando meu sujeito na frente, a avaliação considerou temas e gêneros diversos. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Aê! Leia as frases e acrescente um complemento. Oi? Pode falar. Volta um pouco, espera um pouco para eu terminar rapidinho. Vai lá.
Enquanto isso, vamos fazendo a 13, que a 13 é pessoal, tá? Acrescente o complemento. Os livros ajudam as crianças em... O que vocês colocaram? São duas frases, né? E que vocês colocaram de complemento. Os livros ajudam as crianças em... Aprendizado, sim. Educação e aprendizado. Colocou em educação em uma e aprendizado na outra ou só uma frase, Kenji, que você fez tudo isso? Desenvolvimento na leitura, isso. Ah, só numa frase, ótimo, tudo bem. Os livros ajudam as crianças em... Aí, tá certo, Lívia, você só muda aqui a preposição que está no livro, porque você tem que colocar na. Risca o em, né, que você vai colocar o na, é o em mais a. Aí vai ficar certinho. Não, não, peraí, cadê? Na estimulação da imaginação. E Rebeca também risca, coloca no desenvolvimento na leitura, tá? Só riscar o em e colocar o no. Em ler e escrever. Pronto. Obrigada. Não, Kenji, que aí você colocou verbos, você está trabalhando com outras frases. Coloca na leitura e na escrita. É o mesmo sentido, mas aí você não tem os verbos, certo? Aí fica os livros ajudam as crianças na leitura e escrita. Beleza. Então, vocês têm aí várias opções que vocês mesmos colocaram. Na 14, as frases da atividade anterior, antes de serem completadas por vocês, já tinham um complemento, que era as crianças, certo? Quem ajudou alguém. Mesmo assim, ainda foi possível acrescentar outro complemento. Por quê? Porque o verbo ajudar, ele pede dois complementos. Quem ajuda alguém em alguma coisa. Então, ajudam as crianças, aí vocês colocaram na leitura, na escrita, na estimulação da imaginação, no desenvolvimento da leitura, na educação e aprendizagem. Certo? Tudo bem? Olha a foto. Aê! Ó, você viu que é sensor, né? Falou, olha a foto aparece. Sensor é bom demais. Releia. Unesco divulga a lista dos melhores livros infantis brasileiros de 2016. O que ou quem o título da notícia está destacando? Aí eu vou olhar para a primeira palavra que eu tenho ali na minha frase, né? Estamos trabalhando com Unesco, então o sujeito que está sendo destacado aqui. Na B, reescreva o título enfatizando o ato de divulgar. Então agora eu tenho que começar com este daqui. Começar na ordem indireta. E aí como é que fica para eu enfatizar isso? Começa pelo verbo. Divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros à Unesco. Aê! XVI. Em geral, os títulos de notícias são escritos na ordem direta. A frase a seguir encontra-se na ordem indireta. Reescreva na ordem direta como se fosse torná-la um título de notícia. Reúnem os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil, os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10. Eu tenho que localizar o meu verbo, que é o verbo reúnem. Quem que praticou esta ação? Qual que é o sujeito aqui de reúnem?
Quem é o sujeito? Isso. O selo Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedras são o sujeito. Reúnem e, por fim, os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil. E depois nós temos o conto de Marina Colasanti. Como é mesmo o nome? Cadê a fotinho? Aê! Eu vou ler novamente, porque a gente vai fazer a correção e tem itens aqui que às vezes passam despercebidos por vocês, tá? Então vamos lá. Como é mesmo o nome? Levou o manequim de madeira à festa porque não tinha companhia e não queria ir sozinho. Gravata bordô, seda, camisa pregueada, cambraia, terno riscado, lã, tudo de bom. Suas melhores roupas na madeira bem talhada, bem lixada, bem pintada, melhor corpo. Só as meias um pouco grossas, o que porém se denunciaria apenas se o manequim cruzasse as pernas. Para o nariz firmemente obstruído, um lenço no bolsinho. Sorridentes, os donos da casa se declararam encantados por ele ter trazido um amigo. A própria dona da casa ocupou-se dele na refrega de gentilezas. Trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e âmbar. Atirou-se à conversa sem preocupações de tema, cuidando apenas de mantê-lo entretido. Mais tarde, a dona da casa, tirando a maquilagem na paz final do banheiro, dedos no pote de creme, comentava a festa com o marido. Gostei, concluiu alastrando preto e vermelho no rosto em nova máscara. Gostei mesmo daquele convidado, aquele atencioso, de terno riscado, aquele... Como é mesmo o nome? Saiu em 1998. Guilherme, tem as respostas aí no chat de vocês, tá? Alguém abriu o áudio, tá com eco? Obrigada. Eu fiz aqui, eu faço a explicação, aí tira a fotinho, dá para você pegar depois no chat, tá? Acompanha a explicação, aí depois com calma você pega as informações ali no chat, tá bom? Não, alguém está usando o usuário de Ângela. Quem está usando o usuário de Ângela? Ninguém? Ô, professora, Oi, sou eu, eu quem? Caio. Que você estava como Caio antes, né? O computador bugou e eu precisei entrar pelo e-mail da minha mãe. Então tá bom, então tranquilo. Então vamos lá. Já deu o horário até. Ângela, qual é o teu nome é o melhor, Duda? Qual a relação entre o título do conto e seu enredo? O que eu tenho aqui no meu conto? Logo inicia como é mesmo nome. Aí vem toda uma história e eu termino com a mesma pergunta. O que aconteceu aqui neste enredo? A pessoa conversou, né? A dona da casa ficou lá trocando ideia com o convidado, trocou as bebidas dele e chegou no final, qual é o mesmo nome? Ela não se importou com quem era. Ela apenas falou e o cara não respondia nada e ela falou, nossa, ele é muito simpático, né? Eu conversei bastante com ele. E ele mesmo não falou nada. Então, qual que é a relação entre o título do conto e seu enredo? É justamente como que as pessoas trabalham na vida em si, né? Muitas vezes elas se moldam para alguma situação e não percebem o que está acontecendo ali na frente. Em nenhum momento ela percebeu que não se tratava de uma pessoa. Vocês perceberam isso? Que não se trata de uma pessoa, que ela conversou sozinha? Ai, ótimo. Até porque aqui no começo é, é assim mesmo. Porque essa parte aqui, ó, a gente lê, mas deleta.
A primeira linha é a que explica totalmente o enredo, né? Ele foi com um manequim de madeira porque ele não tinha companhia e não queria ir sozinho. Então, você percebe que ele já ia em alguns lugares sozinho, as pessoas deviam reclamar. Ele falou: então vou levar o manequim porque eu não quero ir sozinho. E ninguém percebeu que você estava de manequim. Simplesmente ficaram conversando com o manequim. Vamos parar por aqui, já são 8h47. Então, a gente parou no exercício 17. Para quem não entrar na videochamada, bom final de semana, até segunda. Para quem entrar, até daqui a pouco. Beleza? Então, bye bye, até. Opa, deixa eu colocar aqui para vocês, que acho que não deu tempo de tirar, né? Pode tirar o print aí, por favor, instantâneo. Alguém tira o instantâneo, por favor? Senão eu vou mudar de tela. Senão não, porque eu vou mudar de tela. Aê, obrigada.